Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo de análise pós-jogo para vocês. Hoje o cenário é diferente, estou em lua de mel, mas isso não atrapalhou de acompanhar o Botafogo hoje. Graças a Deus o Botafogo não estragou a minha viagem, casei no sábado e hoje eu vou curtir ainda muito mais feliz, porque o Botafogo venceu em casa o CRB pelo placar de 2-1 no estádio de Santa Cruz. O time que o treinador Alan Al mandou a campo hoje é um time diferente do que vinha jogando. Começou com o Vitor Souza no gol, a linha de 4 defensores atrás, com Jefferson pela direita, Erickson zagueiro, com Rafael Melhorin e Gabriel Risso. Os 3 homens de meio no jogo de hoje foram Gabriel Bispo, voltando ao time titular, Leandro Maciel, Alejo Dramizino fazendo o trio. E no ataque a gente teve Jonathan Cafu pela direita, Matheus Regis como titular, Alexandre Jesus, o nosso comandante, camisa número 9. Primeiro tempo do jogo de hoje já começou avassalador. Botafogo numa grande jogada pelo lado esquerdo. Cruzamento do Risso na medida. Alexandre Jesus subiu como um verdadeiro centroavante. Fez um golaço de cabeça. Já abrimos 1-0. O que facilitou muito, mas muito o nosso jogo, tá? A gente conseguiu controlar as ações. O time do CRB teve que sair muito mais pro jogo, né? Para tentar buscar o gol de empate. O Botafogo se fechou, se defendeu bem no primeiro tempo, não deu muitas chances ao CRB e a gente saiu em contra-ataques muito perigosos. O Botafogo teve várias oportunidades de fazer gol, né? Foram muitas finalizações no primeiro tempo. Teve uma mudança de posicionamento que particularmente eu gostei muito, tá? Que foi a troca do Leandro Maciel, tirar ele da responsabilidade de armar o jogo, deixar ele como um camisa 8 clássico mesmo nesse trio de meio, porque nas outras partidas do Maciel jogando, que a gente jogou com 3 homens de meio, ele era esse cara da frente, esse cara que ficava com a responsabilidade de munir os atacantes. E tirando o jogo do Atlético Paranaense, que a gente ficou com um homem a mais, eu acho que nos outros jogos o Leandro Maciel não conseguiu, né, cumprir esse papel, e isso fez o futebol dele cair um pouquinho. E eu acho que no jogo de hoje, apesar dele ter tido umas 2 finalizações ali pra fora, ele teve mais oportunidades de fazer o que ele sabe fazer melhor, que é ser esse cara, elemento surpresa no ataque, chegar com um pouco mais de cadência, com um pouco mais, né, de surpresa, igual eu falei, e ter um chute, uma oportunidade que ele teve, porém não acertou. Mas ele conseguiu ajudar na marcação, ajudou bastante na saída de bola. Ele era um dos caras que sempre estava pegando essa bola mais atrás para entregar com qualidade nos homens mais à frente. Então, assim, gostei muito dessa mudança. E principalmente também pelo Alejo. O Alejo nos últimos jogos estava sendo um inútil dentro de campo. A gente estava cansado de ver ele, porque ele não conseguia ajudar na marcação, também não conseguia compor o ataque, estava totalmente perdido em campo. E aí eu acho que o Alan é um acerto muito grande, porque ele vê os últimos jogos do Alejo e ele vê que não está fazendo sentido ele jogar naquela posição, um cara mais atrás, um cara mais na marcação, um cara que estava ocupando espaço lateralmente. E aí ele bota o Alejo como um meia mais ofensivo, mas também sem essa responsabilidade de armar, mas um meio ofensivo com muita movimentação. O Alejo caía pelos 2 lados, lá na frente ele ajudava no abafa com o Alexandre Jesus. Em vários momentos o Alejo foi quase um segundo atacante. Ele e o Jesus estavam, né, muito próximos no primeiro combate ali com os zagueiros do CRB. Então essa movimentação do Alejo eu gostei demais. Ele correu muito no jogo de hoje, abriu espaços, revezou com o Cafu, às vezes revezou com o Regis e às vezes até participou com uma dobradinha com o Alexandre Jesus. Então essa mudança do Alan, eu acho que fez muito bem para o time do Botafogo. No restante do primeiro tempo, a gente teve um Matheus Regis muito participativo, tentou várias oportunidades, ele fez jogadas muito boas, né, o Regis hoje, pecou demais na finalização, é verdade, mas ele deu muita dinâmica para o ataque, deu muita movimentação. O Jesus muito bem no jogo, né? Hoje ele estava assim, literalmente inspirado, não só pelo gol, mas as movimentações do Jesus estavam encaixando muito também com o restante do ataque do Botafogo. O Jefferson muito bem, o Risso também. Então, assim, a dupla de zaga eu achei que o primeiro tempo também foi muito segura. Não tivemos, pelo que eu tô lembrando agora de cabeça, mas acho que não sofremos nenhuma jogada muito perigosa no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente já volta muito intenso de novo. E logo no primeiro lance, mais uma grande jogada do Jesus, mais uma grande jogada, ele bate pro gol e o Cafu no rebote oportunista consegue fazer. O Cafu que não tinha aparecido tanto no primeiro tempo, tinha destoado um pouco do Regis, mas foi inteligente, conseguiu aproveitar, né, viu a jogada, acreditou na jogada até o final, isso é importante também, né, pro jogador de ataque, viu que o companheiro ia bater pro gol, acreditou no rebote do goleiro e fez o gol.
O 2-0 abre muito mais o jogo, né? O CRB tem que se mandar pro ataque de vez. O Botafogo teve outras oportunidades de contra-ataque, o Regis deu mais um chute muito perigoso. Só que aí no segundo tempo, eu já achei que a gente deu muito mais espaço do que deu no primeiro, né? Eu acho que a defesa começa a ficar sobrecarregada, o Bispo e o Maciel cansados, o Alejo também, o Melhorinho e o Erickson um pouco desencontrados no segundo tempo. O CRB teve várias oportunidades. A gente contou um pouco também com a ineficiência do CRB no ataque no segundo tempo. Os caras fazem um gol, né? Depois do gol do CRB eles vão para uma abafa, mas o Vitor Souza também não fez grandes defesas espetaculares. Eles tiveram uma chance dentro da pequena área que o cara bateu por cima, mas não tiveram grandes chances, e as que tiveram também não concluíram muito bem. O William entra no segundo tempo junto com o Robinho, o Sabit também, o Tortello, então é muito legal ver que o Alan Al vai utilizar os meninos muito mais do que eles vinham sendo utilizados. Gostei muito de ver o Tortello em campo, né, com um tempo um pouco maior para jogar. O Robinho jogou bem pra caramba no segundo tempo, conseguiu segurar a bola pro lado direito, driblou, chamou a marcação. O William foi 50-50. Logo no começo ele faz uma bela jogada, dá um passe açucarado pro Jesus. O Jesus quase faz o gol também, mais um. E depois o William ficou com muitas responsabilidades defensivas. Em alguns momentos errou umas bolas que não pode errar, mas eu acho que com mais minutagem ele vai ir melhor. O passe pro Jesus foi cinema, podia ter feito o gol de Jesus ali e matado o jogo. O Sabit entrou um pouco afobado, né, hoje, mas conseguiu ajudar na marcação também. O Tortello conseguiu cumprir os espaços que foram pedidos. Então, assim, de jogo, eu acho que o Botafogo fez um jogo muito bom, né, me surpreendeu. O CRB veio da classificação da Copa do Brasil, veio embalado, né? O time do CRB tecnicamente é um pouco acima do nosso, mas a gente conseguiu neutralizar. O segundo tempo eles tiveram um pouco de espaço, conforme eu falei, mas o Botafogo, né, não sofreu assim. O Vitor Souza não fez grandes defesas espetaculares, não fomos salvos assim pelo Vitor hoje. Então, assim, vitória para dar moral, para resgatar um pouco da confiança. O time tá precisando dessa confiança. E pro treinador, pro Alan que chega agora, cara, a vitória é muito importante, né? Começar a estrear no comando do time, zona de rebaixamento, você ganha um jogo do CRB em casa, dá um pouco de moral pra torcida. O próximo jogo é contra a Ferroviária, em Araraquara. O próximo jogo é poucos quilômetros de Ribeirão Preto. O Botafogo não vai ter que fazer uma super viagem para enfrentar a Ferroviária, então assim, não vai ser desgastante pro elenco. Então tem tudo pra gente conseguir embalar 2 vitórias aí, porque o time da Ferroviária também não é nada demais. Falando individualmente sobre os jogadores, o Vitor Souza, pra mim, não teve culpa nenhuma no gol, faz uma belíssima defesa no lance anterior ao gol, né, no rebote, dentro da pequena área, mais oportunismo ali, mérito do CRB também. O Jefferson cumpriu os espaços, né, foi bem, não conseguiu fazer na parte defensiva um jogo ok, ofensivamente não apoiou tanto, mas ok, o jogo do Jefferson, não tenho nada mais a falar dele. O Melhorinho e o Erickson, a análise para mim vai ser mais ou menos igual. Um primeiro tempo mais seguro, um segundo tempo que deram um pouco mais de espaço, mas também os zagueiros do Botafogo vinham tendo falhas bizonhas nos últimos jogos, né? O Botafogo vinha sofrendo muito com as falhas dos zagueiros. Hoje, nenhuma falha bizonha, nada comprometedor, tudo ok também com o Erickson e o Melhorinho. O Gabriel Risso, cara, é foda falar do Risso, porque desde o começo do ano, esse cara tá jogando muita bola no Botafogo. Ele não oscila. O time, numa pindaíba nos últimos jogos, o Risso continuou na constante, continuou bem. E hoje, logo no primeiro minuto, uma baita assistência. Foi ao fundo, um cruzamento perfeito. A bola faz a parábola, chega no Jesus em queda, pro Jesus cabecear. Então, assim, Risso, meu muito obrigado. Você é fera, tá? No meio campo, achei que o Bispo fez o que tinha que fazer como um camisa 5, cumpriu os espaços, né, na marcação, foi um jogador de pegada ali no meio. O Leandro Maciel, conforme eu falei, jogando um pouquinho mais atrasado, teve alguma chance de bater pro gol de fora da área, não estava com o pé muito calibrado hoje, mas eu acho que nessa função de camisa 8 eu gosto muito mais. Ele vai voltar a aparecer como um elemento de surpresa dentro da área dos adversários, e o Maciel ainda vai render mais nessa função. O Alejo, como o meia mais avançado, foi muito melhor hoje, né, do que vinha sendo. Então, não sei se ele vai continuar jogando nessa função, se ele vai se adaptar a jogar por ali, ou se o Alan Al vai mexer, mas eu acho que dá para tirar um pouco mais do Alejo jogando ali onde ele jogou hoje, um pouco mais à frente, um cara com muita movimentação, com muita liberdade para ajudar no ataque do Botafogo. Pelo lado direito, Cafu fez o gol, muito obrigado, Cafu, um gol oportunista, mas ainda deve. Durante o jogo, o Cafu, ofensivamente, acho que fica um pouco abaixo dos outros, mas fez um gol, muito obrigado, o gol que deu a vitória ao Botafogo. O Matheus Regis hoje foi o melhor jogo com a camisa do Botafogo, disparado, nem se compara com os outros jogos dele, né?
que vinham sendo pífios, péssimos, horríveis. Hoje ele fez um bom jogo, boas movimentações. Parabéns, Matheus Herres, bem-vindo ao Botafogo. Finalmente, agora em quase junho, nós já estamos em 26 de maio, você chegou ao clube. Muito obrigado. E o Alexandre Jesus, cara, é um dos melhores centroavantes da Série B. Não tem jeito, o Jesus é foda. O Botafogo acertou em comprar, o cara já mostrou que vai brigar pela artilharia da competição. É muito gostoso ver o seu camisa 9 fazendo gols. E, para terminar, o Alanal também fez mudança tática no time, fez mudança de esquema. O cara veio, pôs a cara dele e conquistou a primeira vitória. Nota 10 para o Alanal, parabéns. Você mudou o posicionamento de jogador, você mudou o esquema e você trouxe vitória. Isso que é importante, o Botafogo precisa de resultado, precisa ganhar. Certo? Próximo jogo é quinta-feira contra a Ferroviária. Estou invicto na minha lua de mel. Muito obrigado, Botafogo. Tamo junto.